Eu só sei que tá ruim, mas eu não sei distinguir o que é que tá ruim, não. Tá grave? UTI nele, embora. Sei que esse som aqui é só UTI, irmão. É, tá grave, grave ao quadrado. Eita Cristo. Aleluia. Tá melhorando, Dudu. Você quer vir cá em cima ficar um pouquinho comigo? Eu sei que você tá com saudade de mim. Você tá trabalhando mesmo. Vem cá pra você ouvir o que eu tô ouvindo aqui. Que aí você fica com dó de mim, né? Vem cá, Dudu. É bom que a igreja vê esse menino lindo que você é. Vem cá, Dudu. Aniversário do Dudu hoje, gente. Do Dudu e da Raiz. Eles vão estar no final do culto ali esperando a oferta, tá? Presentinho. Não é não, Raijinha? Presentinho, pleno domingo desse aí, ó. Chimarrãozinho. O que vocês acham, gente? Pagar um chimarrão. Deixa Deus usar a vida de vocês aí, para abençoar os irmãos. Hã? Vai, o chimarrão vai ser lá no Tiaguinho lá. Você tá convidado, tá, irmão? Vai ter um churrasco. O que tem que levar? Carne, né? Carne. Não leva só a fome, não. Em nome de Jesus. Não leva só a fome, não. Amém. Irmãos, nesse tempo nós temos falado sobre fundamentos da igreja. Coisas que não tem como fugir. Olha para o teu irmão e fala assim, tem coisas que não tem como fugir. Não tem como fugir. Então, não tem como eu ser da igreja, eu ser de Cristo, eu fazer parte de uma comunidade e eu não me adaptar às palavras de Deus. A palavra de Deus, ela tem o poder de transformar quem nós somos. E ela nos transforma para nós estarmos parecidos com a palavra, parecidos com Jesus. Então a ideia do Espírito Santo vir morar dentro de nós falamos quinta-feira sobre o batismo nas águas, o batismo no Espírito Santo. E a ideia dele vir morar dentro de nós é exatamente para ele nos conduzir a um lugar que nós devemos estar e agirmos como ele agiria. Então a gente está tentando de alguma maneira disciplinar, fundamentar a igreja, fica melhor assim dizendo, fundamentar a igreja para que ela saiba lidar em todas as estações e tudo aquilo que ela vai enfrentar. Você já percebeu que ninguém sai de uma igreja porque está tudo bem? Ah, vou sair da minha igreja lá, vou para outra. Não é pecado mudar de igreja não, tá, gente? A gente não pode ser religioso. Tem gente que fala, eu sinto que não é mais meu tempo nessa casa, mas eu não vou por gratidão. Você não caminha por gratidão. Você caminha por propósito. Você pode muito bem não caminhar num lugar e continuar sendo grato àquele lugar. E àquelas pessoas. Gratidão não é escravidão. Então, algumas pessoas, o tempo delas em alguns ambientes já deram. Mas elas insistem por gratidão. E não é pecado, como eu falei, mudar de ambiente. Agora a gente precisa entender também que você não frutifica se você vive mudando. Se eu pegar uma árvore que já dá fruto, aí eu tiro ela lá, com toda a tecnologia que tem hoje, vai lá, usa as máquinas, né, e coisa e tal, tira aquela árvore de um lugar, aí coloca ela numa terra melhor. Você tira ela de uma terra que ela está e coloca ela numa terra melhor. Ela vai precisar de um tempo de adaptação, de se enraizar, de criar de esperar chuva para ser regada. Aquela tirada dela de um ambiente para o outro dá uma estagnada em algumas coisas. Só que ela não morreu, ela só precisa agora se situar de onde ela está, como aquele ambiente se movimenta, para que ela possa cooperar naquele ambiente. Porque você foi chamado para cooperar, meu irmão. Você foi chamado para ser participante. Você não foi chamado para ser assistente. Ah, eu vou ali assistir o culto. Não. Assistir, você assiste um futebol, uma televisão. Culto você não assiste. Culto você participa. Você não veio aqui assistir um culto. Você veio participar daquilo que Deus está fazendo. Qual que é a diferença? É que quando eu estou assistindo algo, as pessoas estão vivendo e eu estou vendo. Agora, quando eu participo, eu estou vivendo daquilo que está acontecendo. Então, quando você é de uma comunidade, você não assiste aquilo que a comunidade está vendo. Você participa. Se Deus fizer milagre, tu recebe milagre. Se Deus trouxer prosperidade, tu recebe prosperidade. Se Deus restaurar a família, sua família é tocada, é restaurada. Então, nós não somos pessoas que estão assistindo o culto. Nós estamos participando de algo. E aí a gente precisa entender que algumas coisas não dá para fugir. Tá ótimo, filho. Assim já tá. Essa é uma fera, cara. Melhor que você, só doido você. Até estufou o peitinho, viu?
Então, a gente precisa entender que tem coisas que não dá para fugir de uma comunidade. Se eu chegar na sua casa não deixa de ser uma comunidade. É uma família, então se eu chegar lá, se você tem horário de almoçar, eu preciso me adaptar ao horário do seu almoço. Se você tem horário, por exemplo, eu fui passar uma semana com o meu apóstolo em BH, e aí ele falou assim, ó, Miss, eu saio daqui de casa a tal hora, você tem que estar acordado a tal hora para você ir comigo. Então não dá para eu fugir do horário do dono da casa. Eu não sou o dono daquela casa. Então logo eu preciso me adaptar àquela casa. Eu não sou o dono da igreja. A igreja tem dono, tem noivo, tem amigo. Amém? Tem Senhor. Então o que eu preciso fazer não é dar as diretrizes para a igreja. Eu preciso ouvir quem dá as diretrizes, para que eu possa passar para a igreja aquilo que Cristo quer que a gente passe. Então, logo, o nosso fundamento vem da palavra de Deus e nós precisamos respeitar ela. Tem uma frase de um homem chamado Agostinho Hipona, um dos pais da igreja, que ele fala assim: se você crê no evangelho somente naquilo que te agrada, não é no evangelho que você crê em você mesmo. Irmão, se eu obedeço o evangelho só naquilo que me é favorável, eu criei um evangelho para mim. Porque eu não tenho que obedecer só aquilo que me é favorável. Tem coisas no evangelho que não me são favoráveis aos olhos humanos, mas ainda assim eu tenho que obedecer. Ainda assim eu tenho que fazer. E hoje, nessa manhã, tanto manhã quanto à noite, eu quero falar sobre a vida da igreja, sobre comunhão, sobre relacionamento, sobre estarmos juntos. E olha para o teu irmão e fala assim: não tem como se isolar, mas tem como escolher os melhores lugares para estar. Sim ou não, gente? Não tem como se isolar. Paulo, quando vai treinar os discípulos, ele fala, tanto Jesus quanto Paulo, ele diz assim, olha, Jesus usa as palavras, você vai ser jogado como ovelha no meio de lobo. Aí Paulo usa a expressão e fala assim, ó, não tem como se afastar de todo mundo. Senão você ia ficar dentro de casa bitolado lá com a Bíblia lá sozinho, porque você vai se lidar com pessoas que são ímpias, pessoas que não amam a Deus, pessoas que odeiam a igreja, pessoas que isso, pessoas que aquilo. Nós vamos ouvir muita coisa, mas a Bíblia é a nossa instrução, nosso manual de instrução. Então tem instrução para tudo. Uma das instruções que Paulo diz é: ouve tudo, retém o que é bom, guarde o que é bom. Jesus, para nos colocar num ambiente sarado, curado, nas bem-aventuranças, ele fala assim, ó: antigamente era olho por olho, dente por dente. Quando alguém te odiava, você podia odiar de volta. Quando alguém te arrancava a mão, alguém tinha a mão arrancada. Quando alguém feria a espada, pela espada era ferido. Eu, porém, vos digo, agora vocês precisam amar os vossos inimigos, orar por aqueles que vos perseguem. Vocês precisam abençoar aqueles que te amaldiçoam. E aí Tiago, quando vai explicar essas questões de relacionamento, tanto com a igreja quanto com o mundo, ele fala assim, irmãos, um rio não pode jorrar dois tipos de água. Ou ele vai jorrar água amarga, ou ele vai jorrar água doce. A boca que libera a vida daqui não pode liberar maldição lá fora. Não pode, nós não podemos ser duas pessoas. Nós só somos uma pessoa. E essa pessoa foi chamada a deixar que um rio flua. Então, por isso que às vezes a Bíblia fala às vezes a Bíblia fala ireis e não pequeis. Nesse mesmo contexto a Bíblia fala, seja tardio no falar, porém sempre apto para ouvir. Porque uma fala debaixo de ira vai suscitar divisão, vai suscitar guerra, vai suscitar coisas desnecessárias. Irmãos, quantas vezes talvez eu e você já quebramos um relacionamento saudável pela forma que falamos ou nos expressamos em um dado momento. Irmãos, até os nossos ministérios, até as nossas personalidades, até o nosso jeito precisa estar sujeito ao Espírito Santo. Não é porque eu sou mais impetuoso, mais enérgico, né, sanguíneo, colérico, hemorrágico. Não é porque eu sou temperamental ou você é que quer dizer que todo mundo tem que aceitar o seu temperamento. Não. Existe algo chamado Espírito Santo e quando ele governa você, ele muda até o seu temperamento. A pastora Samantha fala assim, quanto mais você se relaciona com Deus, isso muda até a forma que nós tratamos as pessoas. Então a gente precisa entender isso, irmãos. Se eu sou chato, eu posso deixar de ser chato. Se eu sou falastrão, eu posso deixar de ser falastrão. Se eu sou silencioso, eu posso deixar de ser silencioso. Se eu sou fofoqueiro, eu posso deixar de ser fofoqueiro. Mas o que eu não posso é sair da comunhão.
Isso eu não posso. Eu posso mudar e eu devo mudar. Eu devo aprender a falar, se eu falo pouco, eu devo aprender a silenciar, se eu falo muito, eu devo aprender a falar de forma saudável, se eu falo de forma errada, mas o que eu não posso é deixar a comunhão, porque quando eu deixo a comunhão, eu me isento de muitas coisas. Provérbio 18 fala que aquele que se isola foge da verdadeira sabedoria. Não, irmão, você não fica sábio pegando a Bíblia, indo para o quarto e ficando lendo ela sozinho. Você fica sábio pegando a Bíblia, indo para o quarto, lendo ela, mas partilhando ela e ouvindo daquilo que Deus está falando no coração do irmão. Deus não fala ao coração do pastor apenas. Deus fala ao coração da igreja. Então, todas as vezes que eu me afasto da comunidade, que eu me afasto dos relacionamentos, eu estou deixando de ser sábio. Eu estou negando sabedoria. E aí, irmãos, a gente sabe. Sabe como que você consegue se relacionar com facilidade? Quando você assume que você é parte do problema. Tem gente que fala, não gosto de conversar com fulano, ele é tão chato. Por que você não fala assim, não, eu quero conversar com fulano porque eu sou chato? Irmãos, Jesus pegou 12 homens totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Totalmente diferentes. E falou assim, agora vocês são meus discípulos, meus apóstolos. Agora nós vamos acordar junto, viajar junto, dormir junto, pregar junto. E aí eu estou vendo aquela série The Chosen, tem uma parte que é maravilhosa. Jesus já escolheu alguns apóstolos, e aí ele está escolhendo Mateus. Mateus era o cara era o que cobrava impostos. Mateus na série é um cara maneiraço, ele é muito engraçado, tem um jeitinho doidinho. E aí quando Jesus chama Mateus, ele está assim cobrando impostos lá junto do lado do soldado romano. Já tinha escolhido Pedro, Tiago, João, já tinha uma turma, Natanael. E aí eles passam por Tiago, assim, Tiago está cobrando imposto. Tiago já tinha se afeiçoado às palavras de Jesus, já tinha visto Jesus fazer uns milagres. E aí Jesus olha assim para Tiago e fala assim, Tiago, me segue. Aí, Mateus, me segue. Aí, nisso, Pedro olha para Jesus e fala assim, tá de brincadeira, né? Esse cara aí mete a mão no nosso dinheiro, esse cara rouba a gente direto. Você vai chamar ele para dar com a gente? Não, Jesus, aí não, aí é demais. É tipo Pedro assim, quando o senhor escolheu nós, tá bom, nós aqui é de boa, pô. Nós dá um trabalhozinho, mas ele dá um trabalhão. Então ele não. A palavra de Jesus na série para ele é, Pedro, acostume-se com o diferente. Irmãos, se você se relaciona na igreja só com pessoas que você ama se relacionar, você ainda não é igreja. Se na sua casa só vai os seus queridinhos, você ainda não é na igreja, não é da igreja. Se você é de grupos, não, eu sou jovem, só me relaciono com jovem. Sou casado, só me relaciono com casado. Sou mulher, só me relaciono com mulher. Sou homem, só me relaciono com homem. Não. Eu lembro quando nós começamos o ministério, por ter muito jovem na igreja, as pessoas olhavam para mim e falavam assim, você é pastor de jovem? Eu falava, não, sou pastor de gente. Na igreja que eu pastorei, tu vai ver recém-nascido, criança, adolescente, homem adulto, as coroinhas. Irmão, nós somos uma igreja de relacionamento entre todas as idades. A Bíblia fala que os mais velhos têm que sentar com os mais novos para falar das experiências. A Bíblia fala para os mais novos que ele tem que respeitar as cãs dos mais velhos, que é os cabelos brancos. Então, esse ambiente distante que nós temos, os adultos dos mais novos, sabe? Vai quebrando a gente vai andando só na limitação daquilo que estamos vivendo. A Bíblia fala, os vossos jovens terão o quê? Visões, e os vossos velhos sonharão. Como que eu vou saber o que ele está sonhando? Se eu pego a visão que eu estou tendo e quero ver aquela execução, talvez o sonho que ele está tendo é a visão que está nascendo no meu coração. Nós precisamos mudar, irmãos, a nossa forma de entender comunidade, a nossa forma de entender relacionamento. Nós precisamos lapidar nossos relacionamentos. Nós precisamos, de forma intencional, saber quem nós somos, a idade que nós temos, o que Deus espera de nós na comunidade. O que Deus espera de nós. Nós precisamos parar de ser seletivos no nosso meio. Você vai aprender, você precisa ser seletivo no contexto geral. No nosso meio, não. Nós precisamos ser intencionais nos relacionamentos. Qual foi o dia que você se ofereceu para o pastor Alfredo, pastor Maria Lúcia? Ô pastor, faz um cafezinho lá na sua casa para nós.
eles amam receber. E aí a palavra vai para eles também, para nós. Qual foi o dia que a gente chegou para os jovens? Vai lá em casa. Irmãos, nós precisamos entender. Se eu tivesse escutado, os jovens vão entender o que eu estou falando, e os adultos também. Muitos conselhos que minha mãe e meu pai me deram, se eu tivesse escutado, eu não tinha sofrido tanto na minha vida. E é os conselhos que eu dou pro meu menino hoje. Porque conselho não tem prazo de validade. Conselho que era bom há 1000 anos atrás continua sendo bom hoje. Então, nesse tempo, hoje especificamente, nós queremos falar sobre a vida da igreja, sobre a comunidade. Como andam os seus relacionamentos aqui dentro? Tem diferença com alguém? Tá tudo bem entre nós? Você vê de manhã porque você não quer ver alguém de noite? Será que você vê de noite porque não quer ver alguém de manhã? Quando se tem um churrasco, você pergunta assim, quem vai? E dependendo de quem vai, tu não vai? Então, algumas coisas nós precisamos mudar. São simples, porém poderosas. Você já viu que tem pessoas que se titulam tão boas em alguns aspectos, mas elas se isolam de quem são horríveis daqueles mesmos aspectos? E a Bíblia fala que o dom que eu recebo, a dádiva que eu recebo, a graça que eu recebo, o lugar que eu chego, não é para exaltação, mas é para comunicação. Se eu tenho uma voz, se Deus me deu uma voz, é exatamente para eu ser voz para quem não tem voz. Se Deus te levou a um lugar de maturidade, não é para você pegar só os maduros e falar, viu, agora nós somos os maduros aqui, os fera da igreja. Uma vez eu tive uma reunião com os jovens, eu falei, gente, pelo amor de Deus, vocês que são os madurinhos aí, né, para a glória de Deus estão servindo ao Senhor, você precisa pegar a turma, cara, que fica oscilando, sabe, que fica caindo, que fica vai e volta, domingo tá na igreja, sábado tava num baile. Não precisa se isolar dessas pessoas, só não se contamina. Faça discipulados intencionais. Irmão, vamos lá, quantas pessoas poderiam estar aqui se eu e você cuidasse? Quantas pessoas poderiam estar aqui? Ah, pastor, eu cuidei. Você cuidou como, irmão? Uma mensagem, uma vez no mês, a pessoa parou de te responder, tu esqueceu? Se Jesus fizesse isso com a gente. Se no primeiro rompante nós não quero mais, Jesus fala, então tá, vai viver a sua vida. Ele vai atrás da gente, irmãos. Ele nos persegue, ele manda pessoas. Você está no trabalho, aparece um crente lá. Você está no lugar, aparece um outro. Tu fala que não quer mais igreja e vai brotando igreja do chão. Atrás de você. Jesus atrás de você. Por isso que ele fala, aquilo que você recebeu de graça dai. Você foi alcançado pelo favor dele, você foi escolhido, a graça dele te alcançou, irmãos. Está na hora de nós, de forma intencional, sermos mais igrejas, poxa. Sabe? Qual foi o último dia que você chegou, pegou um caderno lá, botou o nome de pessoas que já estiveram na igreja, chapou, derramou lágrima lá, intercedeu por essas pessoas? Eu sei, irmãos, que de vez em quando o ser humano é difícil de lidar. Eu sou ser humano. Por isso que eu sei o quanto nós somos difíceis. Ontem eu estava conversando com a Crislane, e a Crislane tá, hoje você tá todo saidinho, né? Quinta-feira estava igual um véio ranzinza. Quinta não, sexta. Porque tem dia que a gente está todo, tem dia que a gente está o quê? Mal. E se você só sabe lidar comigo nos meus dias bons, você ainda não aprendeu a ser igreja. Se eu sei lidar com você só nos seus dias bons, eu não aprendi a ser igreja. Ser igreja é saber lidar com todos, independente da estação que ela está. Ser igreja, irmãos, é reconhecer que às vezes a gente excede, às vezes a gente erra, às vezes a gente extrapola nos nossos relacionamentos, e que às vezes sempre o maduro vai ter que ir lá e dar esse passo de maturidade, sabe? Olhar e falar assim, é eu que preciso ir lá. Eu estou certo, mas eu preciso ir lá. Talvez aqui na comunidade, talvez no nosso meio, já teve pessoas que você foi tão próximo, pessoas que você já admirou, pessoas que você já falaram tanto ao seu coração, e no meio do caminho aconteceu algumas coisas, e aí o que acontece? Não, fulano não fala mais ao meu coração. Por quê, irmão? Por que não fala mais? Se já falou. Por que não tem mais acesso a você se já teve? Então eu vejo que é um tempo para nós olharmos alguns textos bíblicos, nos afeiçoarmos a eles. Abre mão, irmãos, abra mão de quem você ama ser.
e deseja ser como o Senhor é. Abra mão. Abra mão. Fala, Jesus, eu não quero ser quem eu sou. Me ensina a ser parecido com o Senhor. Um homem que sabia lidar com o rico sem se corromper com a riqueza. Sabia lidar com o pobre sem ficar aceitando aquele ambiente de complexo de inferioridade do pobre. Um homem que veio debaixo de uma palavra profética, que João Batista diz assim, ó, sabe aqueles que estão exaltados serão abatidos, sabe aqueles que são humilhados serão levantados ao mesmo lugar. Sabe como a igreja tem que se sentir? Não é porque eu presido, não é porque eu sou o pastor, não é porque eu sou o sênior, não é porque a gente abriu a igreja, irmão, a igreja nasceu a partir de Cristo. Não é porque está me confiado pastorear essa igreja que eu sou melhor do que você. Estamos num lugar de igualdade. Somos irmãos. Somos irmãos. E sabe uma das coisas que a gente precisa entender nesses dias? Nós não caminhamos. O que nos une não é o caos. Sabe o grande problema nosso? A gente espera o caos acontecer para a gente se unir. Se alguém perde um familiar e todo mundo, ai, fulano tadinho, né, perdeu um familiar, mas enquanto fulano estava vivo, nunca fez a visita para fulano. Enquanto fulano estava precisando, nunca foi lá. Mas aí quando o caos acontece, todo mundo se une, não, vamos lá dar uma força. Aí depois que tudo volta para o lugar, se afasta novamente. Irmãos, tem um texto, final de Juízes. Eu amo aquele texto. O texto é grande, eu vou resumir aqui só para você entender. Tem um homem que sai de casa para ver o seu sogro com a mulher dele. Ele sai para ir, aí chega lá. Resumindo, as pessoas chegam, os caras, os salteadores, os ladrões na porta da casa do sogro dele e mata a mulher dele. Ele estava, na verdade, hospedado numa casa. O sogro dele tentou segurar. Aí ele fica. Em algum momento, ele está lá de madrugada. Os caras chegam na porta da casa e falam: nós queremos a mulher desse cara que está aí. Nós vamos estrupar a mulher dele. Os caras estrupam. É estrupa a palavra? Estupram. Estupram a mulher dele. E aí depois colocam a mulher dele na porta da casa dele de madrugada. A Bíblia fala que o povo, as 12 tribos, estava tudo dispersa. Tudo cada uma fazendo o que queriam. Aí aquele cara, sabe o que ele faz? Ele pega o corpo daquela mulher dele morta e ele divide o corpo dela em 12 partes. 12 partes. Manda um braço para uma tribo, um outro braço para outra, a cabeça para outra, uma perna para outra. Sai mandando um órgão do corpo para cada tribo e manda uma carta dizendo o que aconteceu. Tava todo mundo brigado. Sabe o que todo mundo fez? Se uniu para ir comprar a briga daquele cara. Aí eu te pergunto, aquela mulher foi estuprada no meio de uma tribo. Se eles estivessem unidos, a lei do Senhor estava prevalecendo e aquela mulher estaria protegida. Sabe por que a gente precisa que o caos nos una? Porque a gente não vive o propósito. O propósito é, estejam unidos, independente de causa, independente de causas. Nós precisamos estar unidos, porque a palavra para esse tempo de Jesus é: ó Pai, eu rogo para que eles sejam um em mim, como eu sou um em ti. Porque se eles for um em mim, nós seremos um coletivamente, e todo mundo lá de fora vai acreditar que o Senhor é verdadeiro. Sabe por que muitas pessoas não acreditam que Jesus é verdadeiro, que o reino é verdadeiro? Porque no nosso meio a gente não manifesta esse reino. Sabe como que o reino de Deus se manifesta? Amor, compaixão, bondade, fidelidade, lealdade. Irmãos, todo mundo se uniu e eles começaram a ir para a guerra. E sabe o que Deus permitiu ainda? E você, Judá vai primeiro, é lindo. Judá, sabe o que Judá é? Judá é a descendência de Cristo. Sabe o que Judá significa na Bíblia? A adoração. Deus está falando assim, a adoração vai primeiro, a descendência de Cristo vai primeiro. Só que sabe o que acontece? Eles perdem as primeiras batalhas. É Deus falando assim, todas as vezes que é o caos que une vocês não vão ter perdas. Que é o caos que está unindo vocês. O caos. A gente não se une, irmãos, por causa do caos. A gente tem que se unir por causa do propósito. Por quê? É por causa do caos. Irmãos, quem lembra quando a pandemia começou? Você ia naquele monte lá, no Adonai ali em cima. Oh, irmão.
Coisa mais linda de se ver. Assembleia, Batista, Deus é amor, monte lotado, todo mundo repreendendo a pandemia, o Covid, todo mundo numa só causa. O caos passou. Vai lá agora para você ver. Cada um pela sua causa própria. Cada um pelo seu próprio interesse. Não se compadece por juiz de fora, não se compadece mais. Por quê? Porque na hora do caos todo mundo vira unido, aí acaba o caos, cada um quer alimentar seu próprio ventre, seu próprio desejo, seu próprio sonho. São tempos que Deus quer levantar uma igreja que tem interesse nos interesses dele, que deseja aquilo que ele deseja, que ama aquilo que ele ama, que ama a mesa, que ama a comunhão, que ama o partilhado de pão, que ama estar nesse ambiente. Que, irmãos, a Bíblia fala que é para você suportar a fraqueza do fraco. É para você o quê? Suportar a fraqueza do fraco. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Que no nosso meio vai ter pessoas fracas. A Bíblia fala que é para a gente se compadecer do enfermo na fé. Tem gente que vai ter uma fé enferma, uma fé doente. Uma fé. Irmão, se eu sou pastor e eu só sei lidar com gente que já amadureceu, eu não sou pastor. Eu não sou pastor. Eu sou qualquer coisa, menos pastor. Se eu sou cristão e eu só sei lidar com gente que já está crescendo, mas não sei lidar com gente que ainda não cresceu, que é imaturo, eu não sou cristão. Eu não sou. Porque a maturidade não tem a ver com estar só em ambientes maduros. A maturidade tem a ver com estar em todos os ambientes. A maturidade hoje me faz ir numa boca de fumo e não sentir vontade de usar droga e pregar a palavra lá. Mas quando eu era imaturo eu não podia ir, por quê? Porque eu tinha vindo daquele ambiente. Então, à medida que eu vou crescendo, que eu vou amadurecendo, não é para eu me isolar. À medida que eu vou crescendo é para eu saber quem eu sou no reino de Deus, saber quem eu sou nessa terra e não me corromper mais com nada. Sabe uma coisa que nós vamos começar a fazer na igreja aqui? Que Deus já fala no meu coração, nós vamos treinar as pessoas na obediência. Sério? Como assim, pastor? Deixar as pessoas experimentadas. Eu estava falando com o pastor Alfredo, com a pastora Maria Lúcia, a gente teve um momento de café essa semana. Nós precisamos ser experimentados na obediência. Eu sinto que Deus quer aperfeiçoar algumas coisas que nós falamos. E uma das coisas que nós falamos é: irmão, você precisa trabalhar onde o seu coração queima. Quem já ouviu eu falar isso? Escolhe uma área que seu coração queima, vá para lá. Só que você não acha que é muito cômodo, não? Você só fazer aquilo que seu coração queima? Então nós vamos começar a designar. Não, irmão, eu quero que você faz isso. Quero que você faz aquilo, eu quero que você faz aquilo outro. Um dos ministérios da igreja, que é um ministério de alcançar vidas, que é o MEF. A gente ia parar o MEF durante um ano. Sabe por quê? Falta de pessoas para fazer o MEF. É mole. Falta de pessoas com disponibilidade para ir numa casa pregar o evangelho. Mas se der uma oportunidade aqui em cima, vem doido correndo. Ué? Qual que é a diferença de pregar aqui para pegar numa casa? Quem vai estar numa casa lá é o quê? Gente. Quem vai estar aqui é o quê? Gente. Quem vai te usar lá é o quê? É o Espírito Santo. Quem vai te usar aqui é quem? É o Espírito Santo. Qual que é a diferença? Nenhuma. Então nós vamos e você que está aí, tu já pode preparar que seu nome já está no meu coração. Você vai fazer MEF. Vai fazer MEF. Alguns de vocês vão fazer. Ah, pastor, mas não fui chamado para isso. Eu também já fiz muita coisa que eu não fui chamado para fazer. Até me encontrar na minha vocação. Então nós vamos experimentar. Se dá uma direção, fala, coopera. Irmão, porque igreja é que você cooperar onde tem uma necessidade, não é só você cooperar onde você gosta, não. Eu amo pregar, mas não me mata, não. Varrer uma igreja, não. Eu fui chamado para ministrar a palavra. Mas não me mata, não, limpar um banheiro, não. Não me mata, não, servir alguém. Me mata? Não me mata ficar temporariamente num lugar só porque há uma necessidade. Que isso, irmãos? Não. Então olha para o teu irmão e fala assim: você vai ser experimentado em obediência. Amém? Vamos ler uns textos? Vai em Salmo capítulo 1. Eu estou falando, esses dias eu estou muito mestre, tá? Você que está acostumado a ver eu gritando. Não dá sono aí não. Esses dias não são dias de grito, são dias de uma espada muito afiada entrando
na divisão da alma, da medula, apta para discernir as intenções e pensamentos do nosso coração e transformar a nossa vida em uma outra vida. Olha que coisa linda, Salmo 1, cheio de riquezas. Bem-aventurado o ser humano que não anda segundo o conselho dos ímpios. Sabe o que é ímpio, irmãos? Ímpio é impiedoso. Pessoas que não sentem piedade. Pessoas que não se compadecem. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Sabe o que é pecador? Alguém afeiçoado ao pecado, alguém que a mente cauterizou, alguém que não sente mais o peso do pecado. Ontem eu estava conversando com um jovem muito lindo aqui dessa casa, cara. E aí a gente estava trocando ideia e ele falou assim: pastor, aconteceu algo na minha vida e eu fiquei desesperado. Eu falei: que bom que você ficou desesperado. O ruim é quando você peca e não sente mais nada. Enquanto você erra e ficou desesperado, isso significa que você está ali santo, você feriu a santidade de Deus e a sua alma está deixando você desesperado para você se reposicionar. Agora, quando sua mente cauteriza, quando a sua consciência cauteriza, irmão, é um problema. Porque aí tu vem para a igreja, tu vem para o culto, a única coisa que tu sente é um arrepio, é uma movimentação. Mas quando tu sai daqui, você não se importa mais com aquilo que você faz. Não para no caminho dos pecadores, aqueles que já se afeiçoaram ao pecado. Não, eu amo pecar, eu sei que é errado, mas eu continuo fazendo. E nem se assenta na roda dos... Esse aí não tem piedade, já se afeiçoou com o pecado e ainda zomba dos santos. Escarnece, zombam. Estão ali, ó, sempre falando mal da igreja, falando mal do... fulano lá fazendo jejum, pra quê? Ó, o outro lá, ó, querendo ser santão. Não, é melhor querer ser santão do que ser um pecador entregue. É melhor lutar por santidade do que viver os desvaneios dos pecados. Porque o salário do pecado é o quê? Qual que é o salário do pecado? O que Deus está falando, irmão? Se tu pecou, o teu salário é morte. Se tu viver em pecado, teu salário é morte. Tanto física quanto espiritual. Agora o que eu acho lindo nesse salmo é como as coisas vão acontecendo. Ele vai falar assim, ó, primeiro, se você não tiver cuidado, você vai andar segundo conselhos, segundo aquilo que você ouve. Depois que você anda segundo aquilo que você ouve, dos ímpios, você se detém, você fica em pé. Onde? No meio dos pecadores. E aí depois você chega no último estágio, que é se assentar na roda dos escarnecedores. Por isso que Paulo, em 1 Coríntios 14, ele fala assim: as más conversações corrompem o quê? Os costumes, o caráter. Então, se eu converso mal, eu estou corrompendo o meu caráter. Se eu fico escutando qualquer coisa, eu estou corrompendo o meu caráter. Se eu partilho de qualquer assunto, eu estou corrompendo o meu caráter. Você está entendendo? Então, primeiro eu ouço, depois eu paro, porque eu gostei do assunto. Por último, eu me entrego, eu sento. Está entendendo? Está entendendo? Então, preste atenção quem você ouve, porque quem você ouvir, é ali que você vai parar. E quando você parar, é aquilo ali que você vai se tornar. Você se assenta, se afeiçoa. Ouviu, parou, sentou. E aí vamos ver o que acontece com essa turma. Porque ele está falando para a gente não fazer isso, aí ele dá uma direção do que fazermos. Antes tem o seu prazer onde? E nela, e na sua lei, medita de dia. Irmãos, antes tem o seu prazer na lei do... Deus ia falar que algo é prazeroso sem ser prazeroso? Não. Então a lei de Deus, a palavra de Deus, as escrituras sagradas, elas são prazerosas. Mas sabe quando elas geram prazer em nós? Quando nós geramos interesse nela. Você tem que se interessar, irmãos. Coisa maravilhosa é ter acesso à revelação. É sério. Coisa maravilhosa você está lendo na Bíblia e você entendeu o que você está lendo. Mas sabe quando você entende? Quando você é insistente. Sabe quando você entende? Quando você é disciplinado. Sabe quando você entende? Quando você derrama lágrimas diante de Deus, falando: Deus, por favor, me conta seus segredos. Me deixa te conhecer. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Põe ali para mim Filipenses 4:8.
Filipenses 4:8. Depois a gente vai voltar em Salmo lá, filho. Olha que coisa linda. Finalmente, irmãos, tudo que é o quê? 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 Tudo que é? Tudo que é? Vai. Se há alguma virtude, se há algum louvor, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe. O que tem que ocupar meus pensamentos? O que é puro, o que é amável, o que é de boa fama, o que é verdadeiro, o que há louvor, o que há. Então, irmãos, se Paulo está dizendo que a gente pode ocupar a nossa mente dessas coisas, que ela pode estar ocupada dessas coisas. Tem gente. Põe ali para mim. Deixa eu ver. Romanos 16. Me desculpa a expressão que eu vou usar, mas você vai entender. Alguns de nós precisamos voltar a ficar bobos. A gente está muito esperto. Eu vou te explicar em que ponto. Deixa eu só achar aqui. Hã? Deixa eu ver se é. Não. 18. Não, peraí. Eu vou achar. Ele está marcado aqui na minha Bíblia. Deixa eu só achar aqui. Ô Jesus. Será que não é Romanos 16? O versículo é: eu quero que vocês sejam simples da maldade, ou ignorantes, vai estar assim, ou ignorantes da maldade, e sábios da bondade, do bem, alguma coisa do tipo. Se alguém tiver com Romanos 16 aberto, vê se vocês acham. Simples da maldade. Não deve ser Romanos 16 não, quando estou achando aqui. Mas enfim, eu vou conseguir transmitir sem ler o texto. Paulo escreve. Deixa eu ver isso aqui. Não, não é não. Não é não, mas o que ele quis dizer é o seguinte, só para você entender, ele fala assim, ó, vocês precisam ser sábios da simplicidade e precisam ser ignorantes da maldade. A palavra ignorante é pessoas que não sabem fazer mal. 19 parte B, põe lá. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso, põe lá a parte B, Tiago. É isso. Quero que sejam sábios no que diz respeito ao bem e simples no que diz respeito ao mal. É isso aí, obrigado, filho. A palavra simples ela é ignorante, alguém que não sabe nada. Muitas vezes na Bíblia a palavra simples é usada para pessoas que não sabem alguma coisa. Então o que Paulo está dizendo, eu quero que vocês sejam sábios o quê? No que diz respeito ao bem. E simples, ignorante, no que diz respeito ao mal. A gente vem às vezes para o reino de Deus e a gente fica assim, não, irmão, não sou bobo não, sou da igreja, mas não sou bobo não. Talvez o que Deus quer é que você tenha características de que às vezes as pessoas pensem que você é bobo. Não é que você é, mas você tem que se tornar no sentido de que eu não vou pagar o mal com o mal. E quem paga o bem com o mal, quem paga o mal com o bem, melhor dizendo, é tido às vezes como um bobão, olha lá o bobão. Mas não, essa pessoa já se afeiçoou às verdades de Deus. Ela medita na palavra de Deus e ela sabe que a palavra de Deus é a vida dela. Então a gente está muito escaldado. A gente está, sabe, projetando muita maldade. Paulo fala assim, cara, abandona esse lugar. Abandona pessoas que amam dizer assim, não, porque eu sou esperto, porque eu isso. Esperteza não é perceber tudo. Esperteza é se dar em favor do reino de Deus em tudo. Cadê fazer o bem, irmão? Fazer o bem. Olha, ser os sábios do bem. E simples do mal, ignorantes, pessoa que nem sabe fazer o mal mais. Você é nova criatura, fica arrastando aquelas coisas. Irmão, eu já fui do tráfico.
Eu não posso pegar os milindres do tráfico para usar no reino de Deus. Eu não posso ficar pegando a minha época de mundo para ficar... Não, no reino de Deus eu uso as palavras de Deus. A sabedoria de Deus. No meio dos irmãos eu não tenho que ficar... essa movimentação aqui, eu lembro o que é isso. Aqui, ó, tem escama daqui, escama... Não, irmão, seja simples da maldade. Sai fora com isso aí. Seja simples da maldade. Deus não precisa usar aquilo que era ruim em você no reino dele. No reino dele tem tudo o que você precisa. Você precisa abraçar o reino de Deus. É isso que você precisa. É isso que você precisa. Volta lá no Salmo 2, no verso 2 e 3 de Salmo 1. Salmo 1, verso 2 e diante de novo, filho. Obrigado. Vamos. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Pode ler todo. E cuja sua folha não cai, não murcha, e tudo aquilo que ele faz prospera. É bem sucedido. Os ímpios, lembra lá do início? Não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Agora olha que coisa linda, irmãos. Por isso, os ímpios não prevalecem no juízo, nem os pecadores da congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. Um homem que não tem piedade, uma mulher que não tem piedade, ele não vai prosperar. Ele não vai avançar. Aquelas pessoas que vivem falando mal umas das outras, que não conseguem ter comunhão, que não conseguem se relacionar em verdade, que só querem falar, mas não querem ouvir, que querem construir algo, mas não deixam ninguém construir algo no coração dela. Irmão, existem estações da nossa vida que Deus não quer que você seja voz, Deus quer que você seja ouvido. Porque uma voz doente atrapalha lugares saudáveis. Uma voz doente atrapalha lugares saudáveis. Nós somos como uma árvore plantada num rio chamado Jesus. Eu não dependo da chuva, você não depende da chuva, porque a árvore que depende da chuva é a árvore que depende de estações chuvosas. Nós dependemos de estações chuvosas porque o rio está passando sempre em nossa vida. Por isso que a Bíblia fala, cujas folhas não caem, dá o seu fruto na estação própria, não depende de... Irmão, reino de Deus, você que é filho de Deus, você não prospera só na estação de prosperidade, você prospera em qualquer estação. Como você não fica na seca só na época da seca, você pode ficar seca em qualquer estação. Você já viu que às vezes no nosso meio tem gente que está dando tudo certo e para outros está dando tudo errado? Eles ouvindo a mesma palavra? Por quê? Porque é estação, irmão. É estação. Agora ele fala, medita na lei do Senhor de dia, ocupação da nossa mente, coisas boas. Aí fica aí, com a mente ocupada, nossa, fulano fez isso, fulano falou daquela forma, Beltrano falou. Aí fica alimentando ódio, alimentando a ira, alimentando divisão, alimentando um monte de coisa, enquanto Jesus, isso é bem claro, se tu tiver problema com alguém, Mateus 18, chama alguém, resolve você e ele. Se a pessoa não quis te perdoar, não quis resolver, chama 2 testemunhas. Se não quis resolver, coloca diante da igreja. Se não quis resolver, considera como ímpio alguém que não faz parte da congregação. Olha como Deus quer tanto que a gente fique bem. Irmão, vamos lá. Você consegue ser sincero? Sincero. Fica com medo de falar não. Você consegue ser sincero? Sim ou não? Você hoje está bem com todo mundo? Com todo mundo da igreja, está tudo tranquilo com todo mundo da igreja, todo mundo na sua família, tem assim um pensamento errado sobre ninguém. Sabe? Ama sua sogrinha, seu sogro. Hein? Tá tudo zeradinho? Agora, se não tá, por que você não cumpre a Bíblia nesses pontos? Porque o Senhor é meu pastor, nada me faltará, mas vai lá e faz as pazes com o teu irmão, não é Bíblia. Vai lá e faz as pazes com o teu pai, vai lá e faz as pazes. Por que não é para você? Por quê? Porque, e tudo o que fizer prosperar lá, mas por que você não é uma árvore obediente colocada no rio e que esse rio fala assim, agora é isso, é isso? Por que não? Porque a gente escolhe as coisas que são espirituais. A gente não está bem com as pessoas, mas não resolve. A gente não está bem entre nós, mas não resolve. Não, irmão. Maturidade não é fugir de problemas, é resolvê-los.
Maturidade não é se excluir da comunidade, é entrar na comunidade e falar, vamos alinhar nossos corações. Irmão, oferta no mundo espiritual tem efeito. Jesus, quando você estiver brigado, suas ofertas estão paradas no mundo espiritual. Tem gente que está ofertando, que já era para ter uma grande colheita. E sabe por que não tem? Porque vive brigado com as pessoas. As ofertas estão lá, paradas. No dia que fizer as pazes com as pessoas, prospera. Ah, pastor, será que é isso mesmo? Põe ali Jó 42:7. Vamos ver se é isso. Depois a gente vai voltar para explicar, terminar de explicar. Jó 42:7. 7 em diante, meu lindo. Quando você vê Deus, você fica mais ajeitadinho. 7, meu lindo, 42:7. Jó não tem 42 não, né, Thiago? Thiago já tá, esse pastor tá doido aí, ó. Tchum. Varinha de condão. Bugou? Antes de Salmo, hein? Do lado de Salmos. Esse computador nosso aí, só outro. Tá melhorando. Glória a Deus. Olha lá. Depois que o Senhor falou estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita. Vambora. A minha ira se acendeu contra vocês e contra seus 2 amigos, porque vocês não falaram a meu respeito o que é reto, como o meu servo Jó falou. Agora, peguem 7 novilhos e 7 carneiros e vão até o meu servo Jó. Ofereçam holocaustos em favor de vocês. O meu servo Jó orará por vocês. E eu aceitarei a intercessão dele para que eu não os trate segundo a falta de juízo de vocês. Porque vocês não falaram a meu respeito o que é reto, como o meu servo Jó falou. Vê quem é que está errado na história. Então ele faz o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o namatita. Eita, só nome igual a Miss Rebels. Foram e fizeram o que o Senhor lhe havia. E o Senhor aceitou a oração de quem? Os caras estavam errados e Deus aceitou a oração de quem? De Jó. Agora olha o que acontece. Bora. O Senhor restaurou a sorte de quem? De Jó. Quando este orou pelos seus, os caras falaram que era errado aos olhos para Jó. Deus repreendeu os caras, mandou os caras ir lá para Jó orar. E aí Deus fala que muda a sorte de Jó, porque Jó orou pelos caras. Quando este orou pelos seus, o que os caras eram de Jó? O que os caras eram de Jó? Amigo. Os caras errou com Jó, mas os caras eram o quê? Amigo, pô. E o Senhor lhe deu em dobro de tudo o que tinha tido antes. Vai mais, acho que até o 12, né? Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs e todos os que haviam conhecido antes, e comeram com ele em sua, e se condoeram dele. E o consolaram de todo o mal que o Senhor tinha enviado sobre ele. E cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Olha que situação. Irmãos, às vezes um amigo seu, às vezes um irmão, vai errar contigo na melhor das intenções. Mas ele vai errar. Isso não quer dizer que essa pessoa deixou de ser seu irmão, deixou de ser seu amigo, deixou de ser alguém que tem que se relacionar com você. Talvez a sua vida espiritual, financeira, está travada por essa falta de perdão, por essa falta de relacionamento. Não tem como eu ter amado uma pessoa há um mês atrás e passar a odiar essa pessoa hoje por causa de um problema. Não tem como. Jó orou por pessoas que falaram para ele aquilo que não era reto aos olhos de Deus.
Jó passando uma prova danada e os irmãos olhando, é pecado. E é isso. Você tem alguma coisa errada na sua vida aí, cara, e não sei o que. Deus vai lá, repreende os caras, vai nos caras e fala assim, vocês erraram e isso. Mas o que vocês vão fazer? Pega animais, vai lá, sacrifica, pede para Jó orar para vocês. Eu vou abençoar todo mundo, vou restaurar a sorte de Jó, vou devolver em dobro. Depois vocês vão pegar um anel de ouro, vão pegar dinheiro, vai dar para Jó. Vocês vão para a casa de Jó, para a comunhão, vocês vão para a mesa. Vocês vão para a mesa. Quem mais não senta à sua mesa por causa de um problema que você teve? Leve de volta essas pessoas para a mesa. Restaure as suas alianças. Aviva novamente nossas. E eu estou falando aqui da comunidade, tá? Entre nós. Eu sei que não é para a gente receber qualquer pessoa em casa, irmão. A gente tem que ser seletivo lá. Aqui a gente tem que ser intencional. O nosso pastor Luiz Hermínio, ele fala uma coisa que é fantástica. Ele fala assim: amizade você tem com alguns, comunhão você tem com todos. É igreja de Cristo, você tem que ter comunhão. É igreja, você tem que ter comunhão com a igreja. Na igreja tem os mais próximos, os mais distantes. Por quê? Por causa da questão de afinidade. Normal. Às vezes você vai ver o pastor, às vezes muito mais próximo da liderança, a nossa igreja vai crescer, é normal, a gente vai ver você muito mais próximo de quem já caminha comigo agora. Imagina quando a igreja tiver 1000 pessoas. É óbvio que é natural eu ter mais proximidade com as pessoas do início. Isso não quer dizer que eu não vou ter comunhão com todos, vou visitar todos. Tá no nosso DNA, a gente ama esses lugares. Mas é o que a gente precisa entender. Dentro do nosso meio, restauração, pô. Quando você veio para essa casa, começa a lembrar aí. Quem era a pessoa que você era mais próximo? Quando você entrou nessa igreja? E por que às vezes você não é mais tão próximo dessa pessoa? Por que essa pessoa ia na sua casa e hoje não vai mais? Por que você ia na casa dele e hoje você não vai mais lá? Por que você marcava comunhão com eles e não marca mais? Eu sinto que Deus quer mudar a nossa sorte, mas vai precisar haver um quebrantamento de coração. Para nós, a gente pensa que coisas espirituais é a igreja inteira caindo. Todo mundo sendo derrubado no poder de Deus. Rodar no manto, o fluir da unção. Sabe o que é coisas espirituais? Perseverar na doutrina dos apóstolos. Perseverar na comunhão e no partir do pão. Singeleza de coração. Sabe o que é espiritual? Perdoar, amar, trazer as pessoas para perto. Espiritual não é pregar. Espiritual é se tornar uma pregação. É encarnar aquilo que você fala. Tem gente que vai ser muito mais espiritual se relacionando do que pregando. Talvez Deus não te chamou para pregar, mas Deus te chamou para ser uma carta viva. E você não quer ser uma carta viva, mas quer ser uma voz como que bate no sino, sem amor, sem verdade. E é como? Bateu no sino e o dom vai embora. Culto bom para a gente é culto de poder, de manifestação. Um culto como esse que Deus está falando assim, lembrando para mim e para você, um montão de pessoas que a gente deve ir lá fazer as pazes, e você está assim, nossa, queria uma palavra. Não, irmão, Deus não tem uma palavra que você quer, Deus tem uma palavra que você precisa. E Deus está falando para mim e para você hoje, vai restaurar suas alianças. Vai fazer as pazes com as pessoas. Para de viver falando mal de gente. Para de viver falando mal de igreja. Para de viver falando mal do mundo. Jesus não veio aqui para falar mal do mundo. Ele veio para morrer para o mundo. Para morrer em favor do mundo. Para de falar que a sua rua está um caos. Que o seu bairro está um caos. Que tem traficante, tem prostituta. Para de falar mal das coisas. Vai ser um agente de transformação no meio desses lugares. Vai se tornar uma igreja verdadeira. Vai ser parecido com Jesus, cara. Comunhão, mesa. Jesus constrangia as pessoas porque entrava na casa de gente que ninguém entrava. Vai na casa de Zaqueu, conversa com a mulher samaritana, chama Mateus. Que isso, que isso? Essa igreja que nós somos, sabe de... Não, não, irmão. Olha pro teu irmão e fala assim, me chama para ir na tua casa. Fala assim, se convida para ir na minha. Ai, irmão, não.
nome de Jesus. Já viu aqueles crentes? A casa dele é uma bagunça, é uma zona, né? Tá lá morando de qualquer jeito. Os móveis tudo velho ainda, né? Normal, o processo da vida. Aí ama receber gente em casa. Aí compra um rack novo, um sofá novo, um guarda-roupa novo, uma cama nova, uma mesa nova. Aí vai comprando as coisas novas. Não vou ficar trazendo os outros aqui em casa, nada vai estragar as coisas. Aí isso aí, conserve aquilo que a traça vai roubar e perca aquilo que a eternidade vai receber. Perca, perca. Irmão, tá lá, a loirinha tá lá. Ano passado, fez uma Black Friday, ano retrasado. Gastou a Black Friday com a loja dela, comprou os móveis, tudo novo. Nada mudou, irmão. Outro dia tinha umas crianças lá em casa, o rack dela branquinho, lindinho, aquele que ela queria. Criança com o pé tudo de barro, botou os 2 pés no rack assim. Quarto digital. Amém. É criança. Estou ensinando o pai a tratar, né? Mas ainda é criança. Vai errar. Aí imagina eu dizendo, ninguém vai na minha casa mais. Vai que quebra a minha televisãozinha. Vai que suja o meu sofá. Vai que... Eu não penso assim. Não, vai na minha casa. Vai que é hoje que ele vai ser transformado. Vai que é hoje que ele vai ser curado. Vai que é hoje que ele vai entender. Vai que é hoje que ele vai se aproximar, vai se converter. Irmão, tira o olhar das coisas da terra. Em nome de Jesus. Vamos voltar para a comunhão. Partir de pão. Chama para perto pessoas que você deixou ir para longe por causa de problemas que aconteceram. Chama para perto. Tudo que você puser as mãos vai ser bem sucedido. E aí eu não quero pôr as mãos em empresas. Eu não fui chamado para abençoar, para ser um empresário. Eu fui chamado para abençoar pessoas. Então se a Bíblia está dizendo que se eu for como uma árvore plantada no ribeiro das águas, tudo que eu puser as mãos vai prosperar. Eu quero pôr as minhas mãos em vidas, em pessoas, em seres humanos, tocar, amar, trazer para perto, suportar o dia mau, suportar a rebeldia ensinando a ser obediente, sabe, não excomungar, porque há esperança para a árvore perdida, a árvore cortada. Irmão, quantas pessoas que estão bem na nossa casa hoje e que humanamente falando, até espiritualmente falando, eu tinha motivos para virar e falar assim, irmão, estou tendo uma visão contigo aqui. Ah, qual a visão, pastor? Vai para a assembleia. Eu vejo você lá na assembleia rodando o manto. Porque davam trabalho. Às vezes ficava um tempão você vir na igreja. Você acha que eu deixei de acreditar? Deixei de amar? Deixamos de honrar? Deixamos de trazer para a mesa? Não, irmão. Eu não posso mudar quem eu sou, porque as pessoas não entenderam quem elas são. Mas aqueles que não entenderam podem entender. Haverá um dia, e eu oro para que esteja próximo, em que os olhos desse povo serão abertos. Eles vão começar a ver a partir de como Deus enxerga, como Deus vê as coisas. Amém, irmão? Amém? Você está entendendo o que Deus está falando? Está mastigadinho? Igual papinha? Para não fazer mal nenhum a você, mas para fortalecer você. Se Deus te desse 2 opções hoje. Filho, eu quero que... Se Deus colocasse assim, ó, escolhe uma das coisas. Eu vou te levar para uma nação. Preste atenção. Eu vou te levar para uma nação. E você vai ganhar muita alma. Você vai pregar em muitos lugares. Seu nome vai ser famoso. E bam, bam, bam. E eu te dou a oportunidade também. Você tem que escolher uma. Você vai agora restaurar sua aliança com todas as pessoas que você está brigado. O que nós escolheríamos? O que nós escolheríamos? Se fosse para fazer as pazes, a gente olhava assim, carne. Não é de Deus. Tem que ir para as nações. Ei, por favor, olha para mim, olha para mim. Olha para mim. Você que está aqui nessa manhã. Pega essa palavra no seu coração. Já tem muita gente pregando.
Já tem muita gente manifestando o poder de Deus nessa terra. O que não falta é pregação, o que não falta é pregador, o que não falta é igreja. Ó, e cave aqui, um ali, outra ali, outra ali, outra lá, outra lá. Só nessa rua aqui tem 6. Subiu aqui, tem mais 3. Não está faltando igreja aberta, templo. Não, não, não. Não está faltando pregação. Você vai para o YouTube, tem explicação de todas as palavras bíblicas, tem lá um significado. No Google, no YouTube, tem lá. Sabe o que está faltando? Homens e mulheres com o coração quebrantado, singelo, que não estão indo para as praças orar para todos verem, que não estão dando esmola para as pessoas aplaudirem, que não estão jejuando para mostrar que são santos, mas homens e mulheres que fazem porque se tornaram. Deus está procurando uma igreja que é, não uma igreja que diz ser. Sabe o que vai ser? Presta atenção. Sabe o que vai ser espiritualidade desses dias? Você ligar para o seu pai, para sua mãe e falar: me perdoa. Me perdoa, porque o crente da família sou eu e quem me afastou foi eu. Me perdoa, porque vocês estão me esperando e eu não vou ir. Me perdoa, porque eu sou tão hipócrita com aquilo que creio, que eu sei que a oração tem poder e eu não oro por vocês. Me perdoa. Espiritualidade nesses dias vai ser fazer as pazes com sua esposa, com seu marido, com seu irmão. Espiritualidade nesses dias é ficar bem um com o outro. Espiritualidade. Espiritualidade não é vem cá que eu vou orar e você vai ser curado. Irmãos, Deus fez maravilhas extraordinárias através da vida de Moisés, sim ou não? Sim ou não, gente? Mas em um dado momento Deus virou e falou assim: Moisés, coloca a mão no teu coração. Colocou. Agora tira, Moisés. Como é que está a sua mão? Leprosa. Esse é o seu coração. Seu coração é esse, Moisés. Cuidado, porque você pode fazer coisas extraordinárias do lado de fora, estando com um coração leproso lá dentro. E tem gente que ama falar dos feitos que fez, mas odeia se tornar quem Deus quer que elas sejam. Tá entendendo? Talvez se Deus pegasse, colocasse a mão aqui hoje e fizesse assim, ó, talvez você se escandalizaria. Eu colocasse minha mão aqui e a minha mão se tornasse o meu coração. Talvez quando eu tirasse ia ver branco, cheio de doença. Porque às vezes é assim que está o nosso coração. E aí eu estou aqui pregando, eloquente, e bom, com o coração às vezes todo leproso. Não ama as pessoas. Vê ser humano como dinheiro. Vê irmão já como, o emprego dele é alto, vamos fazer ele ficar na igreja porque tem um salário alto. Um monte de pastores contaminados. Quando chega um pobre na igreja não dá nem atenção. Quando chega o rico já passa para a fila do gabinete, é o primeiro a ser atendido. Já teve gente que não ficou com a gente por causa disso. Recebi um salário alto. Pô, pastor, o senhor não me dá atenção? Eu falei: não, irmão, porque tem uma fila. Qual que é a sua situação? É grave? Eu sempre paro tudo para atender o grave. É grave? Ah, não, pastor, só queria um tempo de mesa, então você espera, irmão. Porque tem muita gente esperando também. Seu dinheiro não vai corromper o nosso coração. Seu dinheiro não vai corromper o nosso coração. Não vai. E aí, irmão? E aí, vem. Olha para mim. Se a sua mão fosse o seu coração, como estaria a sua mão? Aqui para todo mundo ver agora. Espiritualidade não é pregar, não é orar em língua. Espiritualidade não é ficar fazendo evento. Espiritualidade não é rodar. Espiritualidade é se tornar um cristão, cara. Alguém que ama as pessoas em verdade, alguém que se compadece, alguém que se dá, alguém que chora com os que choram, alguém que sente a dor do aflito, alguém que é piedoso, alguém que está sentindo as dores de Cristo, alguém que está lá, a pessoa está dando trabalho, ele fala igual Paulo: ainda que eu tenha novamente que sentir dores de parto, mas eu vou ver Cristo formado em você, eu vou ver Jesus aí formadinho aí dentro. A gente está sempre amando pessoas que têm projeções para nós. Ai, se o pastor fala que tem um plano, nossa, o pastor tem um plano para mim. E se o pastor fala para você virar crente? Tu fica ofendido. Jesus vira para Pedro e fala assim: quando tu se converter, tu vai ser uma bênção. Tu vai ser uma bênção, Pedro. Pedro, sabe o que Pedro fazia? Curava os outros. Sabe o que Pedro fazia? Já tinha andado sobre as águas. Sabe o que Pedro fazia? Teve revelação de quem Jesus era. Jesus olha para ele e fala assim: quando tu se converter, tu vai ser uma bênção. Ele não era bênção quando andou sobre as águas.
Ele não era bênção quando ele pregou e gente foi curada, expulsou o demônio. Ele não era bênção quando ele teve acesso a uma revelação. Ele era bênção quando ele se converteu. Eu não sou bênção porque eu prego. Eu sou bênção se eu me tiver convertido. Quem está entendendo? Quem está entendendo o que o papai está falando? Eu quero ler um último texto aqui para a gente orar. Eu li ele quinta-feira, eu vou ler de novo. Atos 2, 42 em diante. Atos 2, 42 em diante. Preste atenção nisso aqui. E perseveravam na doutrina dos e na comunhão. Agora preste atenção, a palavra perseverança, ela é usada quando na nossa vida? No meio de algo. Você não usa a palavra perseverança no início de uma coisa e você não usa a palavra perseverança no fim de uma coisa. A palavra perseverança é usada no meio de algo. Quando você começa algo que está todo animado, mas você sabe que tudo na vida tem as lutas. Então, para você chegar no lugar que você sonha no final, depois de ter iniciado, você vai precisar usar o quê? Perseverança. A perseverança é usada no meio de algo que você começou e às vezes está querendo parar porque está com dificuldade. E aí Deus está falando assim, ó, persevere. E eles perseveravam no ensino e no partir, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. A perseverança deles era, o que Deus quer que a gente faça? Vamos aprender, biblicamente. Depois, na comunhão, estarmos juntos. Depois, partir do pão. Depois, nas orações. A perseverança era nesse lugar. Alguns de nós paramos de perseverar nas coisas certas. Estamos perseverando nas coisas erradas. Perseverando na teimosia, perseverando na incredulidade, perseverando. Ih, irmão, vai só perseverando em coisas erradas, coisas que não edificam. Não, irmão, vamos voltar a perseverar. Sentar com a liderança, falar assim, pastor, obrigado, filho, quero. Calor. Deus te abençoe, tá? Pretinho bonito ele, né, gente? A Bruna acha também? Olha aqui. Nós precisamos perseverar naquilo que é certo. Você sabia que todo mundo é perseverante? Todo mundo é perseverante. Imagina aí, irmão, uma pessoa que está 10 anos usando droga. Essa pessoa não é perseverante, não? Lógico que é. Só que ela está perseverando na coisa certa. Não. Persevera na coisa certa. Doutrina. Pastor, como é que é? Como é que tem que ser? Me ensina aí. Maduro, como é que é? Me ensina aí. Como é que tem que ser? Aí onde que eu... Na comunhão, cara. Vamos comer um pão junto. Você está na mesa. Vamos orar junto. Vamos estar reunidos juntos. Vamos fazer as coisas juntos. Vamos. Então a gente... Primeiro problema que a gente tem, se isola. Ah não, fulano me tratou mal, vou sumir. Sério? Você é tão infantil assim? Que na primeira briguinha que você tem com o irmão, a primeira coisa que você fala, não quero mais saber de igreja, não quero saber mais daquele irmão. Sério? Sério? Será que o seu filho faz isso? Será que o seu filho faz isso? Fui levar meu menino no basquete sexta-feira, voltou, né? Aí fui levar ele no basquete do colégio dele. Aí antes de começar o treino dele, ele estava brincando numa outra quadra que tem lá no esporte. Aí um menino maior assim foi, na hora que foi pular pegar a bola, desceu o braço na boca dele. Blum! Inchou os beiços. Aí ele, nossa pai, tá doendo, não sei o que, não sei o que. Aí eu logo pego, eu não sabia, né? Ele veio meio com a cara chorosa. Aí eu falei assim, foi sem querer ou ele te deu um soco? Aí eu vou lá orar por ele, pô. Vou lá orar por ele. Não, pai, foi sem querer, não sei o que. Eu tá, e quem é o menino? Ah, aquele lá, o menino grandão, ele pequenininho. Eu falei, você quer ir pra casa? Tá machucado, tá doendo muito. Você falou, você quer ir? Semana que vem você vem e joga. Ele, não, ontem pão, tô com saudade dos meus amigos, vou ficar jogando com dor mesmo. A saudade dos amigos dele fez ele jogar com dor. Ele não era nem obrigado a estar lá. Os nossos filhos passam situações, mas não abandonam a comunhão deles, os amigos dele.
E a gente se sentindo maduro no primeiro problema que tem. Não, fulano eu não quero mais na minha vida. Beltrano eu não quero mais na minha vida. Por isso que a Bíblia fala, tem o seu coração como coração de quê? Não é criança. Perdoa fácil. Você dá um couro no seu filho agora e fala assim, você não é mais meu pai. Passa 3 minutos e ele, eu te amo. Não é assim? Irmão, eu vou fazer uma pergunta para ficar interessante o final do culto. Talvez você não está sendo muito interessante. Mas olha aqui, multimídia, todo mundo aí, olha para mim. Vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Dinho, presta atenção. Quem aqui quer ter uma vida bem sucedida? Próspera, em todos os sentidos, quem quer? Você sabe identificar o porquê que você não tem uma vida bem sucedida? Você sabe identificar? Você acha mesmo que você só não tem uma vida bem sucedida porque você não é fiel no dízimo? Você acha que é só por isso? Ou você acha mesmo que você é fiel no dízimo e não tem uma vida bem sucedida porque Deus está de birra contigo? Não, meu irmão. Não é o dízimo que vai fazer você ter uma vida bem sucedida. Porque antes de Deus receber a oferta de Abel, Deus recebeu Abel. Deus recebeu Abel. Está lá no texto. E Deus recebeu Abel e a sua oferta. E Deus rejeitou Caim e a sua oferta. O que é que Deus está falando? Eu recebo o coração antes de receber o dinheiro. Aí você está pensando que Deus está com birra contigo porque você é fiel no dízimo. Você dá lá, isso é chato e não sei o que. Não, parece que Deus está com birra comigo porque nada acontece. Eu oferto e nada acontece. Deus está falando assim, não é só sobre a oferta. Não é só sobre o dízimo. É sobre o seu coração também, bonitinho. Deus não abençoa o lugar que não tem singeleza, que não tem comunhão, que não tem amor. Deus não abençoa esses ambientes, irmãos. Vai lá no Salmo 133. Vai no Salmo 133. Vai ali. Vamos ver os lugares que Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Ele usa 2 expressões maravilhosas. Maravilhosas. Ó como é bom e agradável viverem unidos os irmãos que vivem unidos. É bom e agradável. E quando a gente vive unido, o que acontece? É como um óleo precioso sobre a cabeça. Um óleo precioso sobre a cabeça. O qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Segura até aí, por enquanto. Ele está falando assim, ó, viver em união, viver em comunhão, estar com os irmãos é agradável, é suave, é bom. É como algo precioso. Esse óleo precioso não é precioso só porque ele era aromático. Ele era precioso porque ele era valioso. Ele era precioso porque ele era o quê? Agora olha o que está acontecendo. Olha o que está acontecendo. Um dedo do pé teimoso, quando a prosperidade chega, se ele se afasta do corpo, ele não recebe daquela prosperidade. Você está entendendo, irmão? Não, você está entendendo de verdade? Está claro no texto ou não? O óleo vem sobre Cristo, alcança os maduros e desce sobre a orla da veste. Vestido fala da igreja. Apocalipse 22 fala que foi dado à igreja um vestido para ela vestir, que eram os atos de justiça dela. Então, a igreja é o vestido. A barba é a liderança da igreja. A cabeça é Cristo. O que Cristo está dizendo é, tudo o que é meu, você é co-herdeiro de Cristo. Você é o quê? Co-herdeiro. Você herda junto dele tudo. Cristo não herdou só a autoridade, Cristo herdou toda a terra. Então, todo o ouro, todo o tesouro da terra pertencem a quem? Deus é dono de quê? Do ouro e da prata. E aí a Bíblia está dizendo, irmão, quanto mais você se isola, menos desse óleo você recebe. Menos desse óleo. Aí tem gente lá, dizimista, fiel, ofertante, primicista. E Deus olha o coração e fala assim, por que você não gosta daquela pessoa? Faz as pazes com ela. No dia que você trouxer ela aqui na sua casa para comer, no dia que você for na casa dela comer, eu vou abrir as comportas do céu e vou trazer a prosperidade que você tanto espera. Todos nós queremos ser abençoados, irmão. Todos nós queremos ser bem-sucedidos. Não é pecado querer ser, muito pelo contrário. Salmo 139, a Bíblia diz assim, 129, eu acho que Deus tem prazer em ver os seus filhos prosperarem. Deus ama ver a prosperidade dos seus filhos. Agora vai lá, o próximo verso. É como o orvalho do irmão,
que desce sobre os montes de Sião. Ali, é como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali, o Senhor ordena a bênção e a vida para? Onde que Deus ordena a bênção? Onde o óleo não fica só num lugar, onde ele se espalha. Onde o Senhor ordena a bênção? Os montes não estão em movimento, então o óleo vem sobre o cume do monte. Vem sobre onde? Cume do monte, o orvalho, melhor dizendo. Vem sobre o orvalho. Quem sabe o que é orvalho? Todo mundo sabe? Orvalho é aquela garoinha da madrugada. Aquela garoinha. Quem que já teve em grande sabe como é que é. Às vezes você acorda de manhã, não choveu de noite, mas quando você olha para a grama, ela está toda molhadinha. É o orvalho. É o orvalho. A Bíblia está dizendo assim, olha, é como um orvalho que vem lá no alto do monte. Toca o monte, mas o monte não segura ele para si. O monte deixa ele escorrer e ele chega lá embaixo. Tá entendendo, crente? O que Deus fez em Jesus só vai chegar em você se você ficar no lugar onde Jesus está. O orvalho veio sobre Cristo. Saia do lugar onde Cristo está e você não bebe desse orvalho. Agora fique no lugar onde Cristo está. É ali que Ele ordena a bênção e a vida para sempre. Ordena a bênção e a vida para sempre. Hoje é uma manhã para nós fazermos as pazes com todas as pessoas que estamos brigados. Com todas as pessoas que o nosso coração deixou de amar por algum motivo, deixou de respeitar por algum motivo, deixou de honrar por algum motivo. Algumas dessas pessoas estão aqui, talvez, outras não estão, mas essa palavra não vai se perder no meio do caminho, ela vai ficar dentro do seu coração. Eu vou repetir, ela vai ficar dentro do seu coração. E você vai tomar a atitude que precisa ser tomada. A culpa de você não ser bem-sucedido não é de Deus. A culpa de você não prosperar não é de Deus. A culpa de você não ter uma família saudável não é de Deus. A culpa da sua inconstância espiritual não é de Deus. Não é. Deus não tem culpa nas coisas erradas da nossa vida. Deus não tem culpa. A culpa é nossa. A culpa é nossa. A culpa é nossa. Fica sobre os seus pés aí, eu quero orar com você. Fica sobre os seus pés. A continuidade de Atos 42, eu vou ler por aqui, de Atos 2, 42, pode ser que eu leia aqui, só me ouça. Versículo 44 estava assim: todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e fazendas, repartiam com todos, segundo cada um tinha uma necessidade. Mais uma vez, e perseverando unânimes, todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias, Deus acrescentava pessoas que iam salvar aquela igreja. Sabe, uma das coisas, pode apagar se quiser, que aprovam um ministério, uma das coisas que aprovam um ministério, é quando Deus manda pessoas para aquele ministério, sem elas serem convidadas por ninguém. Sem elas serem, por exemplo, se começar a chegar gente aqui na igreja e a gente perguntar assim: quem te convidou? Ah, não, vi no Instagram. Ah, não, passei em frente e senti de vir. Ah, não, eu ouvi falar da igreja aqui e vim. Quando chega pessoas aqui sem uma influência evangelística, isso é um sinal de aprovação da igreja, de que Deus está aprovando a igreja. Mas se todo mundo que chega é só de base de evangelismo, Deus está dizendo assim para mim e para você: vocês não estão entendendo. Porque quando Deus via uma igreja que perseverava no pão, perseverava na comunhão, nos ensinos, uma igreja que dividia tudo, ninguém era soberbo naquela igreja, irmão. O cara era rico e falava: não, cara, vende aí e divide com aquele irmão lá que não tem nada. Tudo era comum, ninguém tinha necessidade extrema. Deus olhou para aquela igreja e falou assim: vou mandar gente para lá. Agora, se Deus não está mandando gente para cá,
Bate no peito e fala assim, a culpa é minha, hein? Fala assim, minha dureza de coração, meu orgulho, minha soberba, né? Poderia estar bem com as pessoas e não estou. E aí Deus olha para uma comunidade dessa e fala assim, não, deixa eu procurar uma comunidade mais saudável para receber os meus filhos, porque eu não posso enviar pessoas doentes para o lugar onde só tem doente. Irmão, não force a cura. Preste atenção nisso. Não force a cura, receba a cura. O forçar a cura é dizer que está são sem estar. Receber a cura é, Deus, eu estou doente, me sara. Eu estou com problema, me sara. Me sara, me toca, me toca. Irmão, a mulher do fluxo de sangue teve que ir em silêncio. Tocar Jesus, sabe por quê? Porque se as pessoas percebessem que uma mulher que estava sangrando estivesse passando, eles iam parar aquela mulher. Eles iam parar ela. Ela teve que ir em silêncio, porque ela era tida como impura, como leprosa. Mas aquela mulher que era impura, leprosa, quando toca em alguém bem resolvido, sai cura do vestido de Jesus. Ela toca na orla do vestido de Jesus e é curada. E Jesus logo falou, acabou, irmão, seus problemas. Você veio sangrando, mas agora está sarada. Então, alguém me tocou. Alguém me tocou. Alguém veio entendendo que era doente. Alguém não escondeu a sua cura. Porque muita gente me toca, mas nada acontece. Só que essa pessoa me tocou entendendo que estava doente. Aí as pessoas falam, Jesus, mas tanta gente te toca. Ela, foi diferente. Me tocaram diferente. Alguém me tocou com o coração quebrantado. Alguém me tocou reconhecendo que era enfermo. Alguém me tocou querendo fazer parte dessa mesa. Alguém me tocou querendo fazer parte da comunhão. Alguém me tocou porque queria mudar de vida. Quem é? Quem é? Aí ela, foi eu. Aí, seja livre. Você está curada. O seu problema era até você chegar aqui. Agora que você chegou, o problema acabou, irmão. Ninguém mais vai te condenar. Se um irmão pesar a sua vida, condenar a sua vida, deixa eu liberar uma palavra sobre você. Ele não tem poder sobre a sua vida. Quem tem poder sobre a sua vida é o Senhor. O Senhor não te condena, o Senhor te convida para a mesa, o Senhor te chama para a restauração, o Senhor te chama para a comunhão. O Senhor está dizendo para mim e para você, não força a cura, receba a cura. Não passe de são, se o coração está doente, põe o coração no lugar onde ele sara. Põe o coração, está com dificuldade de perdoar, não fica dizendo eu já perdoei, fala Deus me ajuda a perdoar, eu vou decidir perdoar, cura o meu coração, sara o meu coração. Vem para o altar, irmão, vem para o altar, vamos dar as mãos, vamos orar juntos, vamos chamar pela presença juntos, vamos clamar juntos, de mãos dadas, vem, de mãos dadas, fica aqui na frente todo mundo de mãos dadas. Apenas uma canção, não é o que quer.